A paz do Senhor, a paz de Deus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Então, todos os dias eu estou fazendo uma live para falar da Palavra de Deus, para pregar a palavra e orar em favor daqueles que necessitam. Neste momento, você vai ouvir a Palavra de Deus. Você pode se inscrever, você é bem-vindo para se inscrever neste canal no YouTube. Você também é bem-vindo, pode também comentar, pode também, não se esqueça de dar um joinha ali, porque ajuda o canal para que as outras pessoas também, assim como chega esta mensagem a você, assim também pode chegar a mensagem a outras pessoas, porque o meu desejo é que todos possam ouvir a palavra de Deus, porque eu não posso ficar somente comigo esta palavra, mas eu tenho que assim também retribuir, fazer aquilo que o Senhor Jesus fez comigo, eu tenho que retribuir. Então você pode então ali se inscrever, você pode então comentar ali e pode até compartilhar também, se puder, pode compartilhar, que é bom que outras pessoas também vão ver então este vídeo. Que Deus abençoe. Neste momento eu quero ler na palavra de Deus, que se encontra aqui no livro do Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz aqui a palavra de Deus: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Disse-lhe, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era um cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhes, como vira? E ele lhe disse, põe-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes depois daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntar-lhe, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego?
Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso em que os seus discípulos disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, ele segunda vez o homem que tinha sido cego e disse-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te diz ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse e não ouviste? Para que me quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulos dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto pois está a maravilha, que vós saibais de onde ele é, e me abrisse, não saibais de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responder a ele, eu disser-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-nos. E Jesus, ouvindo que tinha expulsado, encontrando, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, o Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E disse: creio, Senhor, e adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aquele dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então agora nós vemos a palavra de Deus que nos fala aqui que, passando Jesus, ele viu um cego de nascença. E eis que os discípulos lhe perguntaram, quando então Jesus viu aquele cego de nascença, os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem que pecou, os seus pais, ou para que nascesse cego? Então perguntaram para Jesus: quem que pecou para que nascesse cego? Porque ele era cego. Então Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então Jesus disse: nem ele pecou, nem sua mãe, nem seus pais, ninguém pecou. Mas sabe por quê?
é para que se manifeste as obras de Deus, porque se aquele homem não fosse cego de nascença, então Jesus não poderia ter feito aquele milagre, aquelas maravilhas, mas aquele homem estava ali no momento exato, quando Jesus estava ali e teria que fazer este milagre, teria que fazer esta maravilha. Então é por isso que aquele homem estava ali, porque se aquele homem fosse são, como é que Jesus poderia curar? Mas aquele homem era cego, então Jesus naquele momento, ele curou aquele cego, libertou daquela cegueira ali a qual ele não via, ele nasceu já daquele jeito. Então diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então Jesus disse, enquanto é dia, enquanto está claro, enquanto eu posso, então vou fazer a obra de Deus. Então foi para isso que Jesus veio. Então ele disse que teria que fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque ele é a luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, quando Jesus chega, então nós sabemos que a escuridade tem que desaparecer. Então aquele homem não tinha visto nunca ali, nunca tinha enxergado, nunca tinha visto nada, então na sua vida ali, e sabendo que Jesus estava ali ao seu lado, mas ele não podia ver Jesus, mas agora, através do seu poder, ele pôde ver o Senhor Jesus. E diz, e Jesus, tendo dito isso, cuspiu-se na terra, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Então Jesus cuspiu ali no chão, fez lodo e pegou com aquele lodo, então untou os olhos do cego e disse para o cego, vai, lava-te nos tanques de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Então aquele homem ali, quando o Senhor Jesus mandou que ele fosse ali no tanque de Siloé e lavasse ali, ele não sabia nem o que iria acontecer, mas ele foi, obedeceu aquela palavra que Jesus disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, e ele foi e ali lavou, ali quando ele lavou, diz a palavra de Deus, que ele ali ficou são, ali ele começou a enxergar. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto que era cego dizia, não é aquele que estava, não, aquele que está sentado não é o que mendigava. Então eles começaram a dizer ali, quando eles viram aquele cego ali todo curado, libertado, eles disseram, aquele homem ali não era aquele que pedia esmola, que ficava lá. Uns já diziam, não, é ele, mas outro não, é parecido com ele, mas não é ele não. Então cada um tinha ali uma resposta, cada um tinha ali o que falar ali, mas ninguém falava a verdade, porque cada um não estava sabendo o que falava, não tinha certeza daquilo que falava. Então um dizia que era ele, outro dizia que parece com ele, e uns dizia é este, outros parece-se com ele. Ele dizia, mas ele dizia, eu sou. Quando a turma começar a dizer, um dizia, parece com ele, outro é ele. Então ele mesmo próprio disse, eu sou. E quando ele disse, eu sou, dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Mas como que foi que te abriram os olhos? Começaram a perguntar ali para aquele homem, mas como foi? Que jeito que te abriram os olhos? De repente, ele respondeu e disse o homem, chamando um homem chamado Jesus. Ele nem sabia quem que era, mas ele falou um homem chamado Jesus. Ele não sabia nem quem era Jesus ainda, mas falou um homem chamado Jesus. Ele fez lodo e untou meus olhos e disse, vai-te, lava-te no tanque de Siloé. E eu fui e lavei e voltei vendo. Então ele disse, ele nem sabia quem era Jesus. Ele disse, um homem que chama Jesus. Ele mandou ali para que ele untou ali os meus olhos, cuspiu no chão e fez lodo e untou meus olhos, e mandou que eu fosse lavar no tanque de Siloé. E eu fui lá, lavei e agora estou vendo. Então disseram-lhe, pois onde está ele? Ele respondeu, eu não sei aonde está, mas eu sei que ele fez a maravilha, que ele fez esse milagre.
milagre ele fez. Agora onde que ele está, eu não sei. E levaram, pois, aos fariseus e aos que dantes estava cego. Então levaram aos fariseus, eles não sabiam, eles não tinham certeza, eles ficaram em dúvida, levaram aos fariseus. E era sábado, então era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe untou e abriu os olhos. Então eles não criam, eles não podiam ali, não aceitavam que as curas, que os milagres fossem no sábado, e aquele homem, logo Jesus vem curar ele, e era um dia de sábado. Então ele dizia, quando tornaram pois também aos fariseus e perguntaram-lhes como vira que lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e agora vejo. Como que foi? Então ele começou a falar novamente. Ele untou meus olhos com lodo e lavei e agora estou vendo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então eles começaram a dizer, esse homem aí não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia distinções entre ele. Então eles começaram a dizer, mas como pode um homem que é pecador, como pode fazer estas maravilhas, como pode fazer estas curas? Então tornaram, pois, a dizer ao cego, e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. E você, o que você acha? O que você vai responder sobre esse homem que abriu os olhos? Quem que ele é? Ele disse que é profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. O judeu ainda não cria, ainda vendo ali que ele foi curado, mas não cria ainda que ele foi cego. Então, enquanto não visse, enquanto não chamaram os pais do menino para ver. Então, enquanto eles não foram lá e falaram para o pai do menino ali sobre o que estava acontecendo, perguntaram para o pai do menino. Então, perguntaram dizendo, é este o vosso filho? Perguntaram para o pai do menino, que vos dizeis ter nascido cego? É este o vosso filho? É que vocês dizem que ele nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, como ele pode enxergar agora? Como é que ele pode estar vendo agora esse teu filho, a qual vocês dizem que nasceu cego, mas agora eu estou vendo que ele está vendo? Então, como pode ele estava cego, nasceu cego? Seus pais lhes responderam e disse, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Ele falou, eu sei, esse aí é o nosso filho, e ele nasceu cego agora, mas como foi curado, isso aí eu não sei. Eu sei que ele nasceu cego e que ele foi curado agora. Como ele enxerga, eu não sei. Mas como agora não vê, não sabemos. A quem lhe tenha aberto os olhos, também não sabemos. Quem que abriu os olhos também não sabia. Ele sabia que foi Jesus que abriu os olhos, mas ele, com medo dos judeus, ele ficou quieto, preferiu ficar calado, porque o seu filho já era maior de idade. Ele disse, não, pergunta para ele que vai responder. Eu não vou responder nada não, eu não sei, eu nem conheço esse homem a qual disse que abriu os olhos do meu filho. Então ele tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo e falará por si mesmo. Então pergunta para ele vai responder por si mesmo. Eu não vou falar nada porque eu não conheço esse homem, eu não sei como, eu não vi quando ele foi curado, como é que foi. Então pergunta para ele, tem idade para responder a si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém falasse ser o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, se alguém falasse que era Cristo, era Jesus que tinha curado aquele homem, então ele era expulso da cidade. Então, com medo, por isso que ele ali ocultou, não falou nada, disse, ficou quieto e não falou que era o Senhor Jesus, mas bem que ele sabia que era o Senhor Jesus. Por isso é que os seus pais disseram, tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Então, por isso que os seus pais disseram, ele tem idade, pergunta a ele mesmo. Chamaram, pois, ele pela segunda vez e o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Não sabemos que este homem
sabemos que esse homem, dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Então falou, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele agora responde para aquelas pessoas. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu havia sido cego e agora vejo. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Vê a maravilha que Deus fez naquele dia. Ele disse, eu não sei, eu sei que seria pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo, agora estou enxergando. Porque o Senhor Jesus naquele momento tinha libertado ele e tornaram a dizer, que te fez e como te abriu os olhos. Toda hora eles perguntavam, mas como que te fez, como que te abriu os olhos? Toda hora eles interrogavam, aquele homem falava, mas ele interrogava a todo momento. Então aquele homem respondeu, tornaram a dizer o que fez e como abriu os olhos. Respondeu-lhes, já vos disse que não ouvistes, para que o quereis tornar de novo ouvir. Eu já falei para vocês, vocês não ouviram, por que vocês querem ouvir de novo? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Ele falou, vocês também, porventura, vocês também vai querer ser discípulos de Jesus? Então eles disseram, então injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. E diz aqui, nós sabemos que Deus falou de Moisés, mas esse não sabemos de onde que é. Então disse, nós sabemos que Deus falou de Moisés, mas desse nós nem sabemos de onde é. Então ele disse, o homem respondeu e disse-lhes, Nisto, pois, está a maravilha. Então, o homem ainda está pregando para aquelas pessoas. Nisto que está a maravilha, que vós saibais, que vós não saibais de onde ele é, e me abriu os olhos. Aí que está a maravilha. Vocês não sabem de onde que ele é, mas ele me abriu os olhos. Ele disse, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, ele faz a sua vontade, esse ouve. Então ele disse, nós sabemos que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele ouve. Então desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Então disse, nunca se ouviu falar que um cego de nascença então abrisse aos seus olhos. Se este homem fosse de Deus, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então disse aqui, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam ele e disseram-lhe, tu és nascido tudo em pecado e quer ensinar a nós, expulsaram. Então falaram para aquele homem ainda, você é nascido tudo em pecado e vocês querem ensinar a nós ainda. Então aquele homem ali, a qual abriu os olhos ali, além de o Senhor Jesus abrir os olhos ali carnais, o Senhor Jesus também abriu os olhos espirituais daquele homem, porque ele estava conhecendo agora quem era Jesus e estava pregando a sua palavra, estava falando do seu amor. Então ele foi aberto os dois olhos, os olhos carnais e os olhos espirituais. E diz aqui, e Jesus ouvindo que tinha expulsado, encontraram e disse-lhe, crê tu no Filho de Deus? Então Jesus, quando encontrou com ele, disse, crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que nele crer? Então ele perguntou, então quem é, Senhor? Quando o Senhor Jesus disse se ele cria no Filho de Deus. Então aquele homem perguntou, quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse, tu já o tens visto, porque ele era cego, mas disse, tu já o tens visto,
é aquele que fala contigo. Então ele diz, tu já tem visto, é aquele que fala contigo. Então nós vemos que aquele homem ali pôde então entregar o seu coração a Jesus. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então ele creio, então ele agradeceu a Deus por tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Naquele momento ainda ele se converteu, ele adorou aquele que tinha feito maravilha, aquele que tinha ali sarado as suas enfermidades, tinha sarado a sua cegueira, tanto espiritual como carnal, a sua cegueira naquele momento. Então foi ali libertado, foi curado, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos, que eram aquelas pessoas, aqueles ali estavam vendo, mas não queria ali abrir a visão espiritual. Então eles estavam vendo o milagre, as maravilhas que Jesus tinha feito ali na presença ali daquele homem ali, na presença deles, mas eles não criam, eles ainda estavam duvidando. Por isso que o Senhor Jesus disse que aqueles que eu vim para que aqueles que vejam, então sejam cegos. E então por isso eles viam, mas eles estavam cegos espiritualmente, não estavam entendendo nada. Aquele dos fariseus que estava com ele, ouvindo isso, dizia, também nós somos cegos? Então eles começaram a dizer, mas nós também somos cegos. Disse-lhe Jesus, se fosses cegos, não terias pecado, mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece, porque eles eram cegos ali espiritualmente, e porque eles disseram ali naquele momento, nós também somos cegos. Era cego sim, porque aquele homem estava pregando, aquele homem estava falando de Jesus, mas ninguém queria crer ali, eles não acreditavam quando falavam, não, nós somos discípulos de Moisés, mas este homem nós não conhecemos, nós não sabemos quem é este homem. Então, mas nós vemos que aquele Jesus abriu os olhos daquele cego, tanto espiritualmente como carnalmente. Aquele homem pôde enxergar e pôde entregar a vida ao Senhor Jesus, que diz ali que depois, quando o Senhor Jesus ali pergunta se ele sabia quem era que era, então Jesus disse, sou aquele que fala contigo, e ele pegou e adorou ao Senhor naquele momento. Que Deus abençoe a você, a todos que ouvem a palavra de Deus. Nesse momento eu vou elevar a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento a tua palavra, ó Pai querido, foi pregado, foi falado, Pai, sobre aquele cego de nascença que ali foi curado e libertado, Pai. Quantas pessoas hoje também estão, ó Pai, como aquele cego ali de nascença, e quantas pessoas também se encontram, Pai, cego espiritualmente, a qual não conhece a tua palavra, Pai, está vendo, sempre pregando, Pai, mas não conhece, não entende a sua palavra. Mas nesta hora eu te peço, estenda a tua santa e poderosas mãos e abre, Pai, os olhos desta pessoa que às vezes também pode estar cego, Pai, carnalmente, mas o Senhor tem o poder de libertar, assim como o Senhor libertou aquele cego de nascença, Pai. Ajuda, Pai, derrama do teu poder, da tua graça, aqueles também que estiver, Pai, aceitando ao Senhor Jesus, entregando as suas vidas para te servir, ser com eles. Abençoa também aqueles que se encontram enfermos, qual seja, às vezes nos lares, nos hospitais, aonde se encontrar alguém enfermo, Pai, que toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal seja repreendido em nome de Jesus. Opera maravilha, Pai, e ajuda para que haja salvação de alma, Pai, que as pessoas possam se entregar às suas vidas para te servir, Pai, através destas palavras que não são minhas, mas foi o Senhor Jesus que ali falou, Pai, ali para aquele homem ali, e falou para aqueles fariseus ali, a qual estava ali, Pai, tem misericórdia, derrama do teu poder, da tua graça, e opera maravilha sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que vão ouvir, Pai, este vídeo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Hoje fez a live
no dia 20 de junho de 2026. Amanhã, se for da vontade de Deus, se Deus me der graça, se Deus me ajudar, amanhã espero que estarei novamente trazendo mais uma palavra de vida eterna, porque a palavra de Jesus é de vida eterna. Que Deus abençoe, derrame das suas bênçãos, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, fique com cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém.